Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana da Palas Idiomas, dessa vez com uma dica de inglês para você. E talvez você já tenha tido aquela dificuldade em saber o que significa o verbo get, né? Todo mundo que estuda inglês pensa um pouco, meu Deus, o que é esse get? É um coringa, ele serve para qualquer coisa. Não é bem assim, vamos falar um pouquinho dele. Vamos pensar primeiro no get sozinho, né? Por exemplo, quando você tem o get junto com um objeto, alguma coisa, esse get significa obter ou receber ou até comprar. Então, um exemplo para você, se eu falar, por exemplo, I got my driver's license last week, eu estou falando que eu obtive, né, que eu recebi a minha carteira de motorista na semana passada. Ou se eu falar, por exemplo, she got a new cell phone on her birthday, eu estou falando que ela ganhou, né, recebeu, talvez de presente aí, um celular no aniversário dela. Então, este é um sentido muito comum do get, que é essa ideia de receber, de ganhar, né? É um sentido que você provavelmente já ouviu ou vai ouvir bastante. Pode deixar. Bom, uma outra ideia do get, que é muito comum também, é a ideia de chegar, a ideia de chegar a um lugar. Talvez você já conheça o verbo arrive, né, que também significa chegar, mas o get é bem mais informal e mais comum em inglês. Então, se você tem o get junto com um lugar, ele provavelmente tem essa ideia de chegar. Então, você pode falar, por exemplo, I got to Rio at 5 p.m. Então, eu cheguei no Rio, né, no Rio de Janeiro, às 5 da tarde. Ou, por exemplo, what time did you get home last night? Que horas você chegou em casa ontem à noite? Ou até no futuro, por exemplo, when will we get there? Quando a gente vai chegar lá? Então, esse sentido do get é outro muito comum também. E, finalmente, um terceiro sentido muito comum é a ideia de mudança de estado, que para nós em português é a ideia de ficar. Quando a gente fala eu fiquei doente, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, esse também é um uso do get. Então, por exemplo, se eu falar I'm getting old, quer dizer estou ficando velho. Ou, por exemplo, it's getting dark, está ficando escuro. Ou he got tired after the trip, ele ficou cansado depois da viagem. Então, esse é outro sentido e que precisa tomar cuidado para não confundir com stay, que significa ficar, mas num lugar. Por exemplo, I stayed at a hotel, at a nice hotel. Aí tem a ideia de fiquei num hotel quando eu viajei, por exemplo. Então, é uma ideia diferente do ficar com essa mudança de estado, tá bom? Esses são 3 sentidos do get muito comuns, então. E eu falei o get sozinho, porque nesse caso ele não tem mais nada depois, só um objeto ou um lugar ou um adjetivo. Mas se, por exemplo, você percebeu o get com uma preposição, aí, por exemplo, um at, um by, um over, aí ele tem um outro sentido. E para cada caso, aí ele vai ter um sentido diferente. Esses são chamados phrasal verbs, que talvez você já tenha estudado também. Só um exemplo bem rápido. My sister and I get along very well. Minha irmã e eu nos damos bem, nos damos muito bem. Nesse caso, o get com along, ele tem a ideia de se dar bem. Ou, por exemplo, se a gente usar get over, eu posso falar she didn't get over her parents' divorce. Esse get over, aí já tem a ideia de superar. Ela não superou o divórcio dos pais. E um bem conhecido, que certamente você já deve ter estudado, é o get up. I get up at 7 a.m. every day. Aí ele tem a ideia de levantar. Então, precisa ter uma noção aí de cada preposição, de cada phrasal verb, para saber o que significa cada um. Mas os 3 primeiros sentidos do get são bem comuns e fique de olho neles aí que você aí não vai errar, tá bom? Fica essa dica para você, espero que você tenha curtido. A gente vai continuar postando mais vídeos com dicas. Se você quiser, deixa aí nos comentários uma ideia do que você gostaria que a gente falasse aqui da próxima vez, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!